gente vai aqui resolver algumas questões de informática da UFMT. Eu fiz um caderno aqui para que nós possamos seguir algumas questões. Então vai ser uma resolução com comentários, né, para que vocês tirem algumas dúvidas, tá? Então vamos lá. Sem muita enrolação, quero que vocês que a gente possa discutir algumas questões para que fixe o conhecimento, tá? Então, a coluna da esquerda apresenta siglas e termos relacionados ao hardware do computador. Então, a questão ela quer saber de hardware. O que é hardware, gente? A parte física, tá? A coluna da direita, os dispositivos, tipos ou características do hardware de um computador, aos quais as siglas estão relacionadas. Então, a coluna da esquerda tem siglas e do outro lado, né, as características dessas siglas, né? Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Beleza, não tá, a questão aqui está mal formatada, mas dá pra gente entender. Que é como se fosse uma coluna que é outra. GPU 1, 2 CPU, 3 Wi-Fi, 4 SSD, 5 memória RAM. Tá, vou comentar cada um desses, mas ó, vamos supor que você esteja numa prova e que você não conheça muito bem esses termos. Vai para eliminação, tá, gente? Né? Porque CPU, acredito que vocês já conheçam bem, saibam o que é, né? CPU é aquela caixa metálica que temos, né, o nosso computador, né? Claro que não, né, gente? O pessoal confunde muito. CPU, né, é a central de processamento unitário, que é o nosso processador. Né? Mas, popularmente, as pessoas conhecem, né? Quando fala de CPU, fala-se daquela caixa metálica onde guarda todos os componentes do computador, tá? Mas aquilo lá não é CPU, aquilo lá é gabinete, gabinete. CPU é uma pecinha do tamanho assim de uma de uma bolacha um pouquinho maior que fica que é o nosso processador que fica lá acoplado na placa mãe, tá? Em cima tem um dissipador de calor, tem um cooler, tá? Para não aquecer tanto. Então, CPU, ok? É o nosso processador, não é aquela caixa metálica. Então, assim você consegue eliminar, né? Por exemplo, o Wi-Fi você já conhece, SSD talvez, acredito que você conheça, e aí memória RAM. Mas vamos falar de cada um. Beleza. A GPU, a gente fala a GPU, né? É relacionada ao processamento gráfico, né, de placa de vídeo. Então, GPU se assemelha muito a CPU, mas ela é relacionada à quantidade de processamento gráfico que uma placa de vídeo pode ter. Então, esse é o termo. GPU lembra de algo relacionado a processamento de vídeo. CPU, né, a nossa central de processamento unitário, é o nosso processador, tá? Uma pecinha que eu falei para vocês que fica lá acoplada na placa-mãe. Wi-Fi, né, é um tipo de comunicação, um tipo de meio não só para internet, que você dá para fazer outros tipos de coisa, mas é um tipo de comunicação. SSD, tá? É a evolução dos HDs, né? É um tipo de é um lugar onde você consegue armazenar coisas fisicamente de maneira permanente, né? Até que você vá e delete. Memória RAM é uma memória, né? Que a gente consegue armazenar algumas instruções, armazenar coisas de fato, só que de maneira temporária. Então bora lá, vamos tentar alocar cada uma dessas características em um número. Placa de comunicação sem fio. Gente, dessas aqui, qual é a que mais tem a ver com placa de comunicação sem fio? Wi-Fi, né? Podia ter até uma opção aqui, Ethernet, né? Pra pessoa se confundir um pouco, mas não tem nem como se marcar outra. Então, placa de comunicação sem fio é o 3, Wi-Fi. Então, ó, já podemos eliminar a B e a C. Fechou? Então, só pode ser a A ou a D. Memória secundária. Aí começa. Gente, nós temos como memória primária é aquela que o computador depende para funcionar. Um computador consegue funcionar sem a memória RAM, que é das coisas que estão acontecendo ali no momento? Não. Né? Então a gente tem que tentar traçar essa ideia primária, algo que é super importante para o computador. Né? Então, memória RAM, para quem já conhece ou para quem não conhece, eu vou falar agora, é a memória que ela funciona enquanto tem fornecimento de energia.
Então, vejamos, se não tem energia, a memória RAM não está em seu pleno funcionamento. E se desliga a energia, se acaba o fornecimento de energia, ela apaga os dados que tem ali. Então, ela é uma memória extremamente importante, porque ela está rodando esse navegador que eu estou usando aqui, algumas instruções dele estão na minha memória secundária, mas algumas outras informações, graças a eu ter executado ele aqui no meu computador, estão rodando na memória RAM. Sem contar que o sistema operacional nem roda se não tiver uma memória RAM, o computador nem liga, fica pitando. Então, tá aqui bem exemplificado para vocês que a memória RAM é uma memória primária. Então, aqui não tem como a gente colocar a memória RAM, porque a pessoa já vai querer relacionar, porque aquela pessoa que vai cair na pegadinha vai relacionar a memória RAM com memória secundária, né, por causa do início assim, né? Mas não é. Ela é uma memória RAM primária. Secundária, como eu falei para vocês, será uma memória de armazenamento permanente, né? Que depois de desligado ainda continua, os dados continuam lá, que no caso seria o nosso SSD. Então, a questão vai ser 3, 4. Então a gente até elimina essa daqui. Então vamos continuar, só para a gente comentar. Memória principal. Gente, falei para vocês, então já respondi essa aqui também. 5, tá? Processamento de vídeo, falei para vocês, GPU, tá? E por fim, processamento de dados e instruções, que é o nosso processador. Então a resposta certa é essa A aqui, tá? Beleza, vamos continuar. Bom a gente sempre comentar, né? Beleza. Vamos para 2. A figura abaixo apresenta um anúncio de um computador disponível na internet com alguns termos delimitados e numerados de 1 a 3. Ok, beleza. Vamos já focar nos termos? Tá, mas vamos ler primeiro, né? Tem que ilustrar, né? Eu tô falando para ilustrar, mas é que eu tô vendo o tempo aqui, eu já tô querendo avançar. O computador Dell Inspiron, o número dele aqui da 9ª geração do Intel Core 7. O nosso 1 é o Intel Core 7, o nosso 2 é 8 GB, o nosso 3 é os 2 TB. Beleza, é isso que a gente precisa. Aqui para trás é só outras especificações, aqui nem há necessidade. De acordo com a figura, assinale a alternativa que referencia corretamente os termos enumerados aos componentes do computador. Gente, Intel Core i7. Intel Core i7, aí tem que ter um pouco de conhecimento, uma pesquisa, assim, ou pelo menos interesse por parte da pessoa para tentar entender isso. Mas Intel Core, a Intel é uma fabricante de processadores, assim como a AMD, que é outra grande fabricante de processadores. Então, Intel Core, se a pessoa tem um pouquinho de conhecimento, ela já vai ligar que é um processador, tá? Então, de cara, a gente já pode eliminar a memória principal, que memória principal nós sabemos que é memória RAM, né? E disco rígido, nada a ver, nunca vi um disco rígido, geralmente ele tem uma enumeração do quanto ele pode armazenar, então vamos remover essas aqui. Beleza, então a gente já definiu que é o processador, só pode ser a A ou a B. 2, aqui diz que é disco rígido, aqui diz que é memória principal. Gente, acabamos de comentar na questão anterior que memória RAM é uma memória principal, né? Porque sem ela o computador não funciona. Então, onde está escrito aqui a memória principal, eles poderiam ter colocado aqui memória RAM, mas para confundir o pessoal, quis colocar memória principal. Então aqui a gente já tira. E disco rígido, né? Geralmente é onde tem maior capacidade de armazenamento de dados, é de 2 terabytes, né? Ou seja, seriam muita coisa para armazenar nesse computador. Geralmente os computadores vêm com 1 terabyte, esse aqui vem o dobro, né? Então, processador, memória principal, que é a nossa RAM, né? E esse processador é uma versão do i7, né? Bem atualizado. E os 2 terabytes seria o nosso HD, o nosso disco rígido, né? Então, nossa B, nem vou marcar aqui, porque senão esgota minhas quantidades de respostas do que concursos. Beleza, outra aqui. A figura abaixo apresenta o explorador de arquivos do Windows 10 com uma pasta selecionada. Gente, lembrando que é todas da UFMT, tá? Sobre a figura, analise as afirmativas. Nossa, tá mal configurada aqui, essa aqui bem... Mas vamos tentar entender, gente. Eu vou marcar aqui para visualizarmos bem. Vamos analisar a primeira figura, né?
nós temos aqui o explorador de arquivos, né? Marcado. E as bibliotecas aqui desse lado esquerdo de documentos. Aí a pessoa tem uma outra pastinha de documentos e dentro dela tem uma pasta contratos. Dentro da pasta contratos tem a pasta 2019 e dentro da pasta 2019 tem a pasta recibos. E aí continua, imagens, músicas. Mas em questão aqui está aberto aqui pra gente, biblioteca documentos, criaram duas pastas de documentos, uma dentro da outra. Contratos, está aberto pra gente a pasta contratos, essa daqui. Dentro dela tem a 2019 e dentro de 2019 tem a recibos, tá? Vamos lá. Marcar aqui. Nossa, muito estranho pra gente tentar entender. Beleza, análises afirmativas. É para marcar quais são corretas. Então vamos lá. A pasta 2019 é uma subpasta da pasta contratos. Pasta 2019 é uma subpasta da pasta contratos. Isso é verdade, né? A gente está dentro da pasta contratos, então pode marcar, tirar daqui as questões que dizem que a 1 não é verdadeira. Então essa a gente remove só. 2. Executando esse clique duplo, né? Clique duplo é para abrir, né? Sobre o arquivo planilha de custos, esse será exibido no Microsoft Word. Então, eu não consegui enxergar bem, mas aqui tem um W, gente. Então, se eu abrir esse documento aqui, vai ser aberto no Word. E esse de baixo é um X da planilha Excel. Do Excel, né? Microsoft Excel. Então, se eu abrir planilha de custo, vai abrir no Microsoft Word? Não, vai abrir no Excel, Microsoft Excel. Então, as que falam que a 2 é verdadeira, a gente pode eliminar. Então, essa só. Vamos para 3. A pasta recibos é uma subpasta da 2019? Acho que isso eu já até comentei. É sim, ó, tá dentro de 2019. Para ser melhor ilustrado, né, o Windows, na minha opinião, deveria deixar o recibos aqui, ó, porque esse aqui confunde bem. Por estar no mesmo nível aqui de contratos, ele não dá pra gente visualizar se está dentro de 2019. Isso aí é só para quem conhece o Windows mesmo, então a pessoa ia ficar bem em dúvida. Então, recibos é uma subpasta da pasta contratos, sim. Então, a 3, qual não trazer a 3? Então, beleza. E, então, a 1, a 3 e a 4 vai ser certo. O arquivo modelo contrato ocupa um espaço armazenado inferior a 1 megabyte. Vamos só tirar a dúvida. Modelo contrato? Claro, muito menos que 1 megabyte. Tem 23 kbytes. Kbytes, tá, gente? É menor que megabytes. Bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Essa é a... Então, a resposta certa vai ser a... Ok? Quarta. A figura abaixo apresenta o explorador de arquivos do Windows 10 com a pasta selecionada. Então, temos aqui uma pasta selecionada que tem um monte de arquivos e uma pasta também dentro dessa pasta. Vamos ver aqui. Agora está bonitinho para a gente enxergar. Sobre a figura, analise as afirmativas. A pasta antigos não possui qualquer pasta, subpasta em seu conteúdo. A pasta antigos. Não, a pasta antigos tem. Sabe por quê? Esse sinalzinho aqui significa que ele tem mais arquivos dentro dela para ser exibidos. E se eu apertar o botãozinho aqui, ele vai exibir todas as pastas que tem dentro dela. Então, se tem esse sinal, significa que tem documentos dentro. Documentos não, pastas, tá? Porque se não tiver documentos, ela não exibe esse sinal. Então, esse aqui é uma afirmativa falsa. Então, qual falar que a 1 é verdadeira? Ixi, todas. Então, já eliminamos e sobrou só pra gente a 2 e a 3. Mas vamos verificar a 2. O layout de exibição utilizado na pasta selecionada é ícones pequenos. Olha, essa daí é complicado. Para mim é detalhes, né? Eu entendo como essa forma de exibição detalhes, se eu não me engano bem. Então, mas a gente já sabe que vai estar errado, então a gente já vai com
a ideia viciada para essa questão. Então, falsa. Esse aqui é o modelo detalhes. A pasta selecionada memorando contém 3 arquivos do Word e 4 arquivos do Microsoft Excel. Vamos contar? 1, 2, 3, Word. 1, 2, 3, 4 do Excel. A questão falava que tem 3 do Word e 4 do Excel. Certíssimo. Então, 3 está certa. E vamos para a última. A pasta Ofícios não possui qualquer subpasta em seu conteúdo. Ofícios não possui. Para ter alguma coisa em seu conteúdo, teria que ter esse sinal do lado, eu já disse para vocês. Então, está certíssima, é a A. E vamos para a última questão. A figura abaixo apresenta uma tela do explorador de arquivos do Windows 10 com uma pasta selecionada. Então, mais uma vez, é uma questão... Olha, o FMT gosta de cobrar assim. Bora lá. Uma pastinha selecionada. Vamos analisar. A pasta selecionada Arquivos 2019 possui em seu conteúdo uma pasta chamada Recibos, que por sua vez possui mais uma pasta em seu conteúdo. Então, Recibos tem mais uma pasta? Tem. Aqui, esse sinalzinho aqui. Então, verdadeira. As que falam que a 1 não é verdadeira, a gente já elimina. As bibliotecas existentes são todas padrão, ou seja, já foram criadas no modelo da instalação do Windows 10. Vamos deixar isso aqui em stand-by. A pasta selecionada Arquivos 2019 possui 2 documentos do Microsoft Word e apenas um da planilha do Excel. Vamos ver? 2 do Word e um do Excel. Apenas. O duro é que tem um arquivo arquivo PDF, né? Então, deixa essa questão meio dúvida, assim, né? Na prova você vai ficar bem em dúvida. Apenas tá eliminando muita coisa. Então, vamos tirar essa daqui. Essa aqui eu vou descobrir com vocês o que a banca quis dizer. Então, as que dizem que a 3 é verdade, a gente elimina. O espaço de armazenamento utilizado pelos 4 arquivos nas pastas selecionadas é superior a 50 megabytes. Não. Gente, isso aqui 18 mais 23 mais 14 mais 3. A banca fez para confundir, né? A gente sabe diferenciar 50 de kbytes, mas sem dúvidas não é superior, né? Para chegar a 50 kbytes tem muito tempo. Tem que 1000 para chegar a 1024 kbytes para chegar a 1 megabyte. Né? Então aqui não tem, nem juntando todos aqui não dá 1024. Então, essa daqui, então, ó, vamos ter que tentar entender aqui, ó. Essa aqui é falsa. Então, não tiramos essa, só vai sobrar essa, que é a C, ó. A C diz pra gente que a 1 possui conteúdo na sua pasta recíproca. A gente já confirmou que ela é verdade. E a 3, a pasta selecionada possui 2 documentos do Word e apenas um da planilha do Excel. Certinho. Então, a letra C. Gente, eu vou parar por aqui. Tem mais questões aqui nesse caderno, mas senão a aula vai ficar muito grande. Aula não, a resolução de questões vai ficar muito grande, tá? Então, até mais. Até daqui a pouco.